Vou contar para vocês. Ah lá, um brinde, ela vai brindar de novo, tá? Eu só vou brindar pela vida dela, depois ela conduz da forma que ela preferir, tá bom? Amém. Bruninha, seja bem-vinda, você é dessa casa, sinta-se à vontade, como Deus te conduzir, você tem liberdade. Amém. Obrigada pelo seu sim, apesar... É justo esse vazio que Deus ama, aquele que não se acha capaz. Olha como ela tá, gente. Cheia de Deus, nós estamos prontos para receber. Você é extremamente capaz. Nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer falar através de você. Eu já recebi antes de abrir a chamada, porque você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E obrigada pela confiança, pela amizade, por estar aqui. Eu que agradeço. Ai, meu amor. Fique à vontade, tá? Conduza da forma que você preferir. Amém, amém. Nossa, gente, bom dia, ótimo dia. Acho que, bom, a gente já brindou, né? Mas vamos orar, então, antes da gente começar. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, por essa manhã, Senhor Deus, que o Senhor nos levantou para estarmos aqui juntas e juntos, Senhor Deus, para ouvir da Tua palavra, para ouvir do Seu amor, para ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente, Pai. Usa mesmo a minha vida, Senhor Deus, e fale no coração de cada um aqui, Senhor Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor nos ama e nós te amamos também, Senhor Deus. Obrigada mesmo por essa manhã juntos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, pessoal, e Tati, fica à vontade, qualquer coisa pode entrar, participar. E vocês também, meninas. Ai, gente, bom dia. Realmente é um espaço muito especial. Deus falou bastante comigo antes de eu estar aqui, né? Então agora é um momento de dividir mesmo com vocês o que realmente eu passei até chegar aqui. Realmente falar para as pessoas, estar aqui, realmente eu tenho essa dificuldade, mas mesmo assim Deus trabalha e eu acabei aqui, eu vou falar depois para vocês um pouquinho mais, mas graças a Deus a gente tem esse espaço, né, para a gente estar aqui juntos, receber do amor de Deus, se sentir amado por Deus. Os mentores são especiais mesmo e Deus tem usado a vida deles extraordinariamente e na vida de cada um aqui, né? Obrigada mesmo por esse espaço. E é uma grande responsabilidade estar aqui, né, e falar com vocês. Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Bruna, eu sou casada, tenho um filho de 5 anos, moro aqui em São Paulo, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, tenho 44 anos, e às vezes eu falo achando que eu tenho 24, mas eu tenho 44. E eu sou muito tímida, mas e só por Deus para eu estar aqui mesmo, sério, sério mesmo, mas Não assim... fale que você é tímida é e nem que você tem verdade. dificuldade. Deus está te treinando. É verdade, A capacidade amém. está dentro de você, é só treinar, É amém? verdade, amém, amém. E assim, eles são realmente discipuladores, né? Eu fiz parte da turma 13.0, né? Que foi lá em agosto de 2024. Então, desde lá, estou aqui nessa comunidade, né? Então, de agosto de 2024 para 2025, eu eliminei 25 quilos. 25 quilos em um ano e sigo ainda, preciso ainda perder alguns quilos, eliminar alguns quilos, né? Mas a gente segue, vamos continuar, né? E a nossa caminhada, a nossa conversa começa aqui, né? Mais ou menos a gente tem dificuldades no dia a dia, altos e baixos, né? Sempre tem uma novidade boa, outras não tão boas, né? E como a gente ouve aqui, eu tive esse momento, eu acabei comendo as minhas emoções lá em novembro de 2025. Eu já tinha feito um ano aqui de caminhada e em novembro de 2025. Eu nem ia falar isso, mas estou falando. A minha dificuldade foi que... é ruim falar isso, né? Mas a gente foi assaltado, eu nem estava junto, foi só o meu marido, mas isso, assim, abalou as minhas estruturas, né? Mas, assim, e eu acabei realmente comendo as emoções, mas aqui também a gente é treinado a lidar com essas emoções, né? E uma das formas que a gente é desafiado a enfrentar isso
a viver isso com consciência, né? É a gente uma das formas é a gente ir até a balança. E antes mesmo de eu ser, de eu estar aqui, em abril desse ano, eu fui até a balança. Eu falei assim, vamos ter uma conversa. E quando eu subi, eu realmente me assustei. Eu tinha ganhado 5 quilos. E eu fiquei muito chateada, né? Eu falei, nossa, eu vacilei, que triste, né? E aí eu falei assim, bom, vou recomeçar, vamos continuar. Continuei, já consegui eliminar mais uns 2 quilos, né? E aí passaram-se uns dias, eu recebi uma mensagem, era a Loura digitando. Eu falei, meu Deus, não acredito, gelei bem agora, né? Que a minha balança tá diferente, né? Mas aí a gente conversou, né? A gente foi conversando, né? E aí ela falou assim, que tal você dar uma aula no clube? Eu falei assim, oi? Aí eu falei assim, como assim, né? E aí na minha cabeça, né, eu contei para a Loura o que eu tinha passado, o que tinha acontecido com a balança, e eu não quis aceitar, não quis aceitar. Eu falei assim, não, imagina, eu vacilei, né, assim. Aí, como uma boa discipuladora que eles são, né? Ela falou, Bruninha, você não entendeu nada. Não é sobre o peso, né? Eu falei assim, nossa, é verdade. Né? A gente sempre realmente continua aprendendo. Alguém escreveu aqui, vida real, amiga. Será que foi ela? Porque foi exatamente isso que ela falou para mim. No M3 é vida real, Bruninha. E, e assim, só que a gente não se permite, né? E eu pensei bastante, chorei bastante e aceitei o desafio. E, enfim, né, na minha cabeça eu não estava me sentindo digna ou merecedora de estar aqui, de falar com vocês, né? Eu pensava exatamente isso. Nossa, como eu pude deixar isso acontecer, né? De novo, mas assim, talvez até algumas de vocês já tenham passado por isso, tenham se sentido assim, né? Como se o erro anulasse tudo que a gente já passou, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Mas às vezes a gente deixa levar por esses pensamentos. Mas Deus falou comigo nesse momento e Ele falou do amor dele, né? Do amor de Deus. A gente não, o amor dele é pela graça, né? A gente não é merecedor do amor dele, mas mesmo assim Ele nos amou tanto e nos tornou filhos e filhas amadas, né? De Deus. E aí isso eu falei assim, nossa, ao mesmo tempo que eu pensava, poxa, a gente não é merecedor, mas aí Deus já veio e, e falou, Bruninha também, né? E eu falei assim, nossa, realmente somos filhos amados de Deus, que a gente nunca se esqueça disso, né? Do amor dele por nós. Então, ele não ama a gente pela nossa performance, pelo que a gente faz, mas ele ama porque ele nos ama, né? Pela graça mesmo, ele nos amou e nos aproximou dele, né? E que a gente não se esqueça disso, que somos filhos amados dele, né? E que a gente não precisa mais, com isso, a gente não precisa mais ficar se cobrando e se comparando e se aprovando, procurando a aprovação dos outros, né? Ou a aprovação de nós mesmos, que a gente se cobra, às vezes, muito mais que as outras próprias pessoas, né? Então a gente fica se cobrando, mas o valor, nosso valor, já veio dele, né? Ele já nos valoriza no máximo, né? Então isso é o que vale para nós. E isso que é, Deus foi trabalhando comigo, né? Nesse processo, né? Então isso me encorajou a estar aqui, né? E como a Laura disse, é realmente a vida real. A nossa vida tem essa questão. Ela falou assim, essas alterações na balança faz parte, é manutenção, né? Mas que a gente não desista e continue na caminhada, a caminhada do para sempre, que a gente tanto conhece, né? E realmente é isso, eu me senti, assim, realmente na caminhada e fazendo parte dessa comunidade, né? Então foi bem, bem especial, do jeito que Deus usa as pessoas, Ele fala com a gente e é assim que Deus faz, né? Então, eu vou ler um versículo que está em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus é maravilhoso, né? Deus, ele fala com a gente de muitas e muitas formas, e ele está na nossa caminhada, ele está na nossa caminhada de emagrecimento também. Isso lá no começo foi uma coisa assim, impressionante para mim, porque realmente eu nunca tinha colocado Deus no meu emagrecimento, tinha colocado ele em tudo, mas isso a gente às vezes vai tentando tocar, né, a vida, e foi tão importante ouvir que ele está nessa caminhada também com a gente, né? Ele que nos dá a constância, nos dá a permanência, né? E, e ele está nesse processo, né? Que a gente possa se orgulhar do nosso processo. Que a gente olhe para a nossa caminhada e se orgulhe de onde a gente está, né? A gente, às vezes, não está onde a gente gostaria de estar, mas a gente também não está onde a gente começou. Então, assim, vamos continuar, que a gente se orgulhe realmente do processo, que a gente continue se orgulhando do que a gente passou, independente do que a gente passa ou vive no nosso dia a dia, mas a constância, né? Que a gente tem essa constância no nosso dia a dia. Um dia desses eu ouvi uma pregação que é daquela passagem que Jesus está no barco com os discípulos, né? E tem a tempestade, ele está lá descansando e ele vai para a popa, né? Do barco. E nessa pregação que está em Marcos, até marquei aqui, Marcos 4, 35 a 41. Os discípulos estavam desesperados e Jesus estava descansando. E a gente, às vezes, né? A gente é igual aos discípulos, infelizmente, né? Mas Deus nos convida, às vezes, para a gente estar lá com Ele, descansando, né? Oh, Jesus, você está aqui, eu vou deitar aqui com você, vamos ficar tranquilo, né? Porque Ele não se desespera com a tempestade, né? Ele não se preocupa com ela, né? Ele já sabia para onde ele estava indo e ele deita. Nessa pregação eu ouvi isso, que ele deita exatamente onde fica o leme, né? Onde dá a direção. Então ele sabe para onde ele está indo, ele está com o controle nas mãos dele, então ele está cuidando da gente, independente do que a gente está passando, né? Então, que a gente possa descansar nele, né? E ter sempre ele na nossa direção, que a gente possa realmente ir descansar com ele, como né, nessa passagem, né? Eu nunca tinha observado isso, que ele está lá deitado, a gente olha sempre a parte, ele é poderoso, né? A gente sempre fica impressionado com a parte que ele acalma o mar, né? Mas é impressionante como ele sempre mostra o descanso e para a gente estar ali com ele, né? Não se preocupar realmente com as tempestades do nosso dia a dia, né? Então, que a gente lembre que essa força, né? Que a gente seja forte, corajoso, que essa força vem dele, né? E Deus nessa caminhada, né? Coloca realmente essa comunidade para a gente andar junto e Deus fala para a gente sempre continuar, né? Não olhar para o que aconteceu, realmente é o que eu tenho feito, eu queria animar vocês para a gente continuar nessa caminhada, não olhar para trás e olhar o que realmente, onde a gente está hoje, né? E, assim, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão sobre a gente não se comparar também, né? Que muitas e muitas vezes a gente acaba se comparando, a gente acaba olhando para o lado, nossa, a gente começou na mesma turma e, nossa, ela já emagreceu tanto e eu ainda não, né? Eu acho que isso é bom porque a gente se anima, a gente se encoraja, né? Mas que isso não seja para o lado ruim, né? Que você realmente olhe para o seu processo e peça ajuda de Deus e continue caminhando, que sempre você vai conseguir atingir o seu objetivo. E outra, a gente está junto aqui, né? Acho que além de Deus, a gente tem essa comunidade que a gente pode caminhar junto, né? Esse processo de cada um é único, né? A história de cada um aqui é única. E Deus conhece cada detalhe da sua jornada, da sua caminhada, da sua vida. E é isso, que a gente possa contar também uma com a outra, né? Eu vou ler Salmos, também Salmo 139. Salmo 139, de 13 a 14. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário
ter me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Então, quando a gente conversa sobre comparação, esse versículo, né, acho que mostra o quanto Deus conhece cada detalhe da gente, Ele nos criou, criou cada uma com um jeitinho particular, então, assim, que a gente realmente continue sempre olhando para Cristo, né? Deus nos conhece profundamente, Ele nos fez, Ele nos criou, né? Ele sabe das nossas alegrias, das nossas dores, e que a gente realmente não se compare, né? E continue nessa constância sempre, né? Então, assim, o que eu fiquei pensando, né, nesses dias, por que eu falei tanto das dificuldades, né? Acho que eu passei por esse momento, mas sempre crendo que Deus estava comigo, sabe? Mas, às vezes, nessa parte da alimentação, a gente acaba escorregando, né? Mesmo sabendo o que você está passando, né? Mas, assim, Deus é maravilhoso, Ele trabalha nas nossas vidas de várias formas. Realmente é um desafio para mim conversar assim, né? Falar, mas Deus, Ele realmente maravilhoso, e assim, eu queria realmente firmar mais uma vez, para a gente ser forte, corajoso, né? Não desanimar, que Deus é conosco, né? E Ele está com a gente na caminhada, Ele se orgulha do nosso processo, isso é maravilhoso, e que a gente sempre lembre que Ele está com a gente. Eu, é, infelizmente, eu já terminei. Eu sou muito rápida. Eu tento ser mais, menos rápida, mas assim, foi isso que Deus falou assim para mim no meu coração e me incomodou e era isso que eu queria dividir com vocês, né? É, era isso mesmo. Então, assim, acho que a gente pode conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Eu, na época, né, que eu passei por esse assalto, que é tão, assim, né, às vezes corriqueiro, na época eu falei, nossa, quero sair daqui de São Paulo, né? Todo mundo mora em um lugar tão mais tranquilo. E aí eu estava conversando uma amiga daqui, que ela é de Campina Grande, né? A gente estava conversando. A gente se conheceu aqui, a gente não se conhece ao vivo, e a gente às vezes troca mensagem. E aí eu conversando com ela, falei, ai, amiga, eu moro aqui em São Paulo, né? Infelizmente, vou te contar uma coisa. Aí ela me contou que ela tinha passado, tinha sido pior ainda do que eu, em Campina Grande, né? Aí eu falei assim, amiga, eu querendo ir morar aí, né? Então, assim, Deus me acalmou com essa conversa, né? Ele falou assim, calma, né? Tipo, o mal está em todo lugar, né? Mas eu sou contigo, né? Então, e hoje, foi em novembro, né? Então, assim, hoje já está tudo bem, já está tudo resolvido, e, e é realmente a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de Deus é o que a gente precisa, né? Nada disso que possa abalar nossas estruturas é maior, né? Parte financeira, às vezes um ente querido que a gente perde, isso realmente vai fazer parte desse dia a dia, sobe e desce, né? Mas Ele está conosco e a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos motiva, e isso não pode deixar que a gente pare de caminhar ou seja o nosso foco, né? O nosso foco é Cristo e aí é isso que importa, então que a gente siga para frente. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês e vamos conversar um pouquinho, aproveitar esse tempo. Amém, Bruninha. Obrigada, viu? Como Amém. as meninas colocaram aí vida real, a Cid colocou, né? E é sobre isso, a gente cuidar das palavras, de onde a gente está olhando, né? Onde a gente coloca o nosso foco. E eu, antes da gente entrar aqui, eu estava falando para a Bruna, a gente estava conversando, né, antes de entrar na aula. Aí eu falei, Bruninha, eu quero deixar para você o que Pablo sempre fala para nós aqui, que o Pablo tem uma linguagem do esporte, né? Porque ele treina a Pietra dentro da quadra, fora da quadra, o Ian, mesma coisa. E ele fala, treine muito para não morrer no campo de batalha, né?
Eu sempre falo isso para vocês. É. E não é, eu acredito, uma vez, eu compartilhei com uma das meninas no time dos 12, que um dia, numa situação como a da Bruna aí, né, que nós temos desafios ao longo do ano, o outro, às vezes, abala um pouquinho mais, né, eu falei para o Senhor, numa situação específica, Pai, até quando, né, principalmente quando não está na nossa esfera de controle, mas nos abala, e não é você que vai mudar alguma coisa, e aí eu lembro do Espírito Santo falando assim no meu coração, filha, fica tranquila, que assim como os soldados, né, que vão envelhecendo, e eles são enviados para menos batalhas, assim será contigo. À medida que você for amadurecendo, fique tranquila, que ficará mais fácil. Gente, eu ouvi isso do Senhor, foi como o calor de Deus no meu coração. Aí, todas as vezes que alguma situação parece um pouco maior, eu falo, só vai melhorar. O Senhor vai ficar mais fácil. Então, eu encaro o dia como se todos os dias, eu me lembro da voz do Espírito Santo doce, né? É a melhor voz que a gente pode escutar falando para mim, filha, e não é nem que vai ficar mais fácil, mas à medida que a gente amadurece, as situações elas não têm tanto impacto na nossa vida. Exato. E a gente treina, vai ser aprovado pelo Senhor, né, Bruninha? Até lembrei Cada um agora, na sua medida. Eu lembrei agora da passagem de Davi, né? Que ele é treinado ali, ele passa pelos leões, pelos ursos, né? E depois vem o Golias, né? E na época eu falava, Deus, eu tô no Golias ou tô no leão? Mas é realmente isso, né? Que a gente. E Deus mostra que ele realmente treina, né? Davi foi um exemplo disso, né? Então que a gente realmente esteja preparado, né? O que Deus tem para nós. Amém. É isso mesmo. Amém. O favor de Deus vai nos alcançar. Às vezes a gente olha para o outro e fala, como que a pessoa consegue passar? Como que a pessoa consegue encarar e ouvir aquela pessoa é gostoso, é bom, a gente aprende. Mas, gente, nós estamos sendo treinados e eu creio em nós nos ajudarmos uns aos outros e ficarmos mais fortes e treinarmos a ponto, não é que as coisas mudam, não, mas às vezes eu escuto, outro dia a gente estava conversando também com a Gláucia, ela tem, acho que, eu não sei se pode falar a idade dela, mas se ela quiser depois ela fala. Mas ela estava contando, daí eu olhava para ela assim, falava, meu Deus, né? Tanta sabedoria, um pote de sabedoria, e não é só ela não, tem várias alunas com idade que você ouve e soa como uma música para os nossos ouvidos, né? A pessoa que está resolvida em Cristo, que tem aprendido, sabe? Que tem desfrutado da vida com Deus. E aí eu me lembro novamente do que o Espírito Santo falou. Filha, fique tranquila, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar. Então, preocupe-se em aprender, em ouvir a minha voz, em meio às tormentas, às dificuldades. Isso não é utopia, não, viu, gente? A gente, às vezes, acha que a utopia não é mais fácil para um do que para outro. Não é mais tranquilo para um do que para outro. Tudo é a nossa percepção. É como a gente sente. É o nosso nível de amadurecimento, né? Então, eu sempre conto para vocês, né, que o Pablo olha para mim e fala, ai, meu Deus. Tipo, ele olha até para o teto, assim, para falar, não é possível que nada afeta, não é possível isso, gente. Mas é o Senhor, é a gente mergulhar e emergir na presença do Senhor e saber que é suficiente. Né, Exato, gente? exatamente. Alguém quer falar alguma coisa da aula, alguém quer fazer algum aporte dos alunos? Aproveitem que a gente tem uns minutos, gente. Alguém perguntou aqui que eu perdi 25, né? E como foi o processo? Acho que foi isso. Sim. Eu não vi o nome. Eu não vi. Um beijo. É a Maria de Lourdes. Oi, Maria, tudo bom? Não, então, bom, o processo foi, acho que o que me ajudou bastante foram os exercícios, né? Eu, como disse, eu tenho um filho de 5 anos, né? Então, o jeito de eu fazer exercício, eu tive que fazer aqui pelo YouTube, porque meu marido sai antes de mim e eu não tinha como descer para academia ou fazer uma caminhada para poder deixar ele aqui sozinho, né? Então, eu fiz bastante exercício no YouTube na parte da manhã. Assim que terminavam as aulas, eu já ia para o exercício. E o jejum foi, assim, a descoberta para mim.
o jejum, assim, porque não era nem a parte da manhã. A parte da noite, eu descobri o quanto eu comia nessa parte, né. Então, para mim, no meu processo, assim, a parte mais interessante para mim foi a parte do jejum, como isso fez diferença e segue fazendo, assim. Hoje já faz parte o jejum para mim, no meu dia a dia eu consigo fazer das 8 da noite até o meio-dia. Então isso para mim já virou rotina, assim, né. No começo eu tive bem pouca dificuldade, mas, então no meu processo acho que foi isso. E aí realmente toda a alimentação mudou, né? A parte de beber água também, eu tinha que beber bastante água pela quantidade de quilos que eu tinha. Eu sigo bebendo também, mas acho que no meu processo de assim, quando a gente tem bastante, né? Acho que no começo a gente perde muito, né? Depois fica um pouco mais difícil, mas assim, quando eu fui convidada, né, pela minha cunhada para participar, nem sempre é um convite muito legal. Você fala assim, eu convidada para um emagrecimento, mas aí você se olha e você fala assim, não, realmente eu preciso, né? Mas demora para você aceitar esse convite. E aí eu entrei, né? Eu falei assim, se eu emagrecer uns 3 quilos, uns 5 quilos, nossa, tá maravilhoso. Eu jamais imaginava que eu conseguiria, né? Realmente é totalmente diferente, né, quando Deus está na história, e aí foi esse meu processo, foi o processo de mudar a alimentação, realmente fazer parte do meu dia a dia o exercício. No meu caso, fez bastante diferença colocar a sexta também, o sábado e o domingo, o exercício, né, realmente todos os dias, e o jejum, assim, foi o que a alimentação, esses 3 foram os meus 3 pilares, né, mas tinham todos os outros faziam parte também. Dormir mais cedo, porque eu já tinha um filho pequeno, então eu, assim, às vezes eu não dormia tão cedo, às vezes a gente estica, né, então tudo realmente fez parte, assim. Eu colocava, às vezes, meu filho para dormir, então 9h30 já tinha jantado, já estava dormindo, e realmente como essas coisas fazem diferença, gente. Então, realmente, no meu processo foi tudo. O que eu demorei mais foi a suplementação, mas também consegui suplementar. E acho que foram todos. Foi assim o meu processo, né? Foi devagarzinho, que foi. Eu fui conseguindo colocar, aos poucos eu fui colocando, né? Mas o de bate-pronto que eu coloquei foi o jejum e o exercício. Aí depois fui colocando a suplementação e a água, né? Alimentação. E essa comunidade nem tenho o que dizer. É sempre presente, assim, sempre participando, e que vocês conseguirem participar, fazer as receitas que o pessoal manda lá, realmente faz diferença. Eu creio que, às vezes, os fundamentos, um ou outro, a gente acha que não impacta tanto, mas quando a gente fala de saúde, gente, a gente está falando a longo prazo, a gente não está falando o imediato, só que é muito mais do que emagrecer, né? Então, por exemplo, eu durmo um pouco mais tarde, a questão da cognição é uma das coisas mais importantes dos hormônios, equilíbrio hormonal, né? Não entrar na menopausa antecipadamente, precoce, né? Então, tem muitas coisas que às vezes a gente quer acelerar o resultado de emagrecimento, mas vocês viram que talvez o que a gente enfatiza é o que a gente teve que colocar empenho para romper, sabe? Então, ou aquilo que foi um divisor de águas, porque a gente enfocou mais, mas creiam que não tem um passe de mágica, viu, Maria de Lourdes? É realmente aplicar os 7 fundamentos, pouco a pouquinho, vocês viram que foi gradativo aí, às vezes tem gente que precisa de um pouquinho mais de tempo, então eu costumo falar, quem não para, chega, quem não desiste, chega. Outro dia eu estava falando com uma aluna, eu não sei quem é, no privado, eu não me lembro exatamente quem é, mas eu estava falando, o mais importante, na verdade, é você saber que você está no caminho, e que, assim como você demorou 18 anos para ganhar X quilos, nos próximos 18 anos você vai reduzir X quilos. Não, se você não para, olha para frente, continua,
só vai melhorar, você vai reduzir peso ano a ano, pouco a pouquinho, sabe? Então, é se amar, colocar e depositar em Deus todos os desafios e lembrar que, da mesma forma que foram 18 anos para engordar, nos próximos 18, você sabe para onde você está indo. É não parar. Vai aplicando pouco a pouquinho, todos os dias, consistentemente, né, consistentemente, e as coisas elas vão acontecer. Tem também uma outra aluna que falou para mim outro dia, foi a Ana Flor. Ela falou assim: é que aqui é fácil permanecer, dar continuidade, manter o peso, aqui é fácil. Aí a gente até brincou e falou: você vai dar uma aula sobre isso. Você vai falar sobre isso, você vai dar uma aula sobre isso, ela tem que trazer uma aula sobre isso. Porque a gente sabe o que tem que ser feito nos 7 fundamentos, gente. A gente sabe. Tem um monte de gente que fala, naquela aula da Loura da meia dúzia de coisas eu rompi. Mas quais são a meia dúzia de coisas? É a gente repetir as mesmas coisas. É que naquela hora se despertou para alguma outra coisa. Mas o que são a meia dúzia de coisas? Os fundamentos. São os fundamentos. Me lembro também de uma aluna que perguntou: olha, eu preciso reduzir 2, 3 quilos, o que eu devo fazer? Firma os pés nos fundamentos e intensifica a dose. Faça um pouquinho além nos fundamentos. Durma meia hora mais cedo, tome meio litro a mais de água, acrescente algo na suplementação, faça meia hora de atividade física ou mude o estímulo da atividade física. E eu lembro que as dicas foram passando pelos 7 fundamentos. Intensifique os 7 fundamentos e nós garantimos que essa semana você vai reduzir peso. Então, não tem qual o secreto, né? O que vai falar de novo? Não, é intensificar os 7 fundamentos, é o que a gente vai fazer a mais naqueles 7 fundamentos, né? Então, é sobre isso mesmo. Vocês viram que, às vezes, a gente fica na expectativa, o que a Bruna vai falar? Como é que foram os 25 quilos do processo dela, né? Vamos ver o que ela vai acrescentar ali. É mais do mesmo. É mais do mesmo, não tem o que complicar, não tem o que... Eu estava lembrando agora de manhã que eu tinha prometido na minha aula do clube, eu esqueci, ninguém me lembrou de mandar a torta do Pablo, que eu falei, muda o recheio e faz a torta, né? A massa é ovo. Aí o que você vai rechear? Com o que você quiser. Com o que você quiser. A gente tinha aberto uma chamada com uma aluna esses dias e eu falando algumas receitas, daí ontem à noite eu falei, eu vou mandar as fotos do que eu fiz, né? Eu tinha feito aquele doce que eu já falei para vocês, de maçã, eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Põe a maçã ali no fogo baixo, igual você coloca a geleia de morango, coloca um pouquinho de adoçante culinário, que eu compro aquele maiorzinho, assim, só para alguma receita ou outra, eu não uso com frequência. Coloca ali para ferventar e com adoçante culinário. No finalzinho, pinga umas gotinhas de limão e coloca uma colherzinha de canela. Não passa a mão na canela, porque senão perde o sabor. Meu marido brinca que é figo em compota, que é igualzinho o doce de figo de gordice. E aí eu faço para colocar em cima do meu shake com iogurte ali que eu faço, ou o próprio mingau de shake que eu faço, ou pudim. Mas pensa num doce bom e gostoso. Façam para vocês verem. Então a gente fica às vezes procurando, né? Qual é o segredo? Gente, o segredo é mais do mesmo. Eu mostrei para as meninas ontem no grupo, a Pietra em casa faz gelatina, deixa pronta a gelatina com a camada de iogurte só para colocar o shake em cima e misturar à noite e comer o que a gente chama lá o pote da felicidade. E você ainda pode colocar fruta por cima. Então, substituir o jantar por um shake que é leve, comer no máximo até as 8 horas, fazer o jejum matinal e não quebrar. Eu já falei para vocês que eu estou apaixonada no meu café com óleo de coco batido no mixer, que parece café com leite. Eu sou fã de cafeteria, tá, gente? Eu tenho que falar a verdade. Sentar para bater um papo numa cafeteria. Minha filha outro dia mandou uma mãe, 10 cafeterias em São Paulo para a gente ir. Porque os filhos não caem, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Ela falou, mamãe, tem 10 cafeterias para a gente ir. Então, eu amava um cappuccino, submarino, aquele café que tem o cinnamon, né? O cinnamon oblive lá,
colocar canelinha, aquelas coisas, aquele coisa apresentável, lindo, delicado, não é maravilhoso? Façam o café com óleo de coco e só variem na xícara. Meu Deus, gente, com mixer, fica igual. Olha, eu dou minha palavra para vocês. Bate com o mixer e experimenta. Tem que ser sem sabor o óleo de coco. Então, e sabe o que eu falo? Ontem, enquanto eu estava tirando, eu ia lavar meu rosto com água fria, né? Aí eu falava, Jesus, daí eu falava, Senhor, tira esse vinco aqui, reduz o vinco. Vai orando, né, gente? Orem pela comida, pela criatividade, orem na hora de, Senhor é mais poderoso que o creme que eu tô passando agora para hidratar minha pele, viu? Senhor é 10 vezes mais poderoso, eu abençoo minha pele, eu tenho pele jovem. Eu ficava olhando no espelho e falava, ai, gente, Jesus é maravilhoso, ele rejuvenesce, ele dá criatividade. Então, vai orando. Ó, Raquel Ribeiro falou, eu bati com óleo de coco e fica perfeito. E Josiane Aquele colocou, óleo normal? é óleo de coco normal, eu Uma ainda compro colherzinha. na Shopee, menina, e é mais barato. Eu vou colocar o link lá para vocês, é um baldinho, custa 40 e poucos reais. E no Gente, que supermercado você interessante. passa o potinho. Só que vocês têm que me cobrar, porque acaba a aula, eu vou dar aula agora, eu esqueço de mandar. Não é falta de palavra, é só vocês me lembrarem que eu mando, Uhum. tá? Mas daí eu compro o baldinho, Bruna, e eu pago acho que 40 e pouquinhos reais o baldinho, o balde. E eu vou repondo dentro do vidrinho que eu comprei no supermercado, porque no supermercado é 40 e pouco vidrinho, pequenininho, entendeu? É sem sabor, que eu comprava errado. Aí a Loura falou, amiga, tá errado, não é esse não, por isso que você não gosta. E eu falava, meu Deus, eu não consigo tomar isso, essa mulherada colocando uma colher de café, de óleo de coco no café, essa coisa horrorosa. E eu falava a verdade, eu falava, amiga, é horroroso, eu não vou tomar isso nunca. Um sabor que fica um ranço. Deus me livre. Aí eu descobri que eu estava comprando errado, Bruna. Meu Deus, e ficou tudo aqui no armário. Óleo de coco com sabor, meu Deus, não dava, gente. Fica aquele sabor no fundo de creme de cabelo. Aff, meu Deus do céu. Não dava, não dava. Então é isso, gente. Vai orando enquanto vocês estão na cozinha, sabe? Senhor, dá criatividade, dá uma mão abençoada. Eu não era fã da cozinha, né? E quando o Senhor me ministrou sobre o amor no lar, eu falava, Senhor, me faz fazer as coisas até hoje, porque eu queimo muita coisa, né? A minha quinua eu deixei de molho muito tempo, daí eu falo, meu Deus, eu não quero ela assim, Senhor. Me ajuda a ter aquele toque que a gente não erra o ponto. Até isso eu oro, viu, gente? Vai orando que tá certo. Eu sei que vocês são tudo cozinheira de mão cheia. Eu também oro, eu Tá? falo, ai Deus, tempera essa carne Não aqui do é, jeitinho bem menina? gostoso. E dá Eu graça, tentei fazer o sim. quibe com quinoa, ainda, mas tá assim, eu já comprei a quinoa e Já a carne, fiz. falta fazer. A Fica uma quinoa dica. eu substituo o arroz, e eu amo. Fica muito gostoso. Só não pode passar do ponto, porque senão fica igual arroz empapado. Tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto daquele negócio unidos para sempre. Eu gosto dele bem soltinho ao dente, sabe? E a quinoa é uma excelente substituta do arroz, gente. Então, às vezes a couve-flor faltava, que daí eu falava, meu Deus, o que eu vou colocar no lugar da couve-flor? Senhor, me mostra o arroz de couve-flor, o que eu vou colocar? Às vezes a couve-flor estava caríssima, eu falava, meu Deus do céu, agora não está faltando. Incrível que quando eu descobri, agora não está faltando mais couve-flor. Mas daí o senhor me mostrou a quinoa, eu falei, olha, meu Deus, daí eu fiz, que delícia! Façam, para quem gosta de arroz, é um substituto do arroz. Fica maravilhoso. Colocar na salada, gente, quinoa, delicioso, Ó, né? antes da aula começar lá, eu queria agradecer, gente, a oportunidade, agradecer realmente vocês e que Deus abençoe o dia de vocês. Realmente é um amor mesmo por essa comunidade que eu não sei explicar, eu acho que ninguém aqui sabe explicar. Realmente, como você mesmo fala, Tati, eu amo a vida de vocês, assim, obrigada mesmo por essa manhã. Obrigada pela confiança e que Deus abençoe vocês. E se vocês quiserem conversar comigo, eu estou aí nos grupos, pode me procurar. Eu fico à disposição também para conversar com vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu vou só para me despedir aqui, porque depois talvez vai para a aula e a gente não se despede.
Mas obrigada e Deus abençoe a sexta de vocês, final de semana, a vida de vocês. Deus abençoe. Amém, Bruninho. Eu vou Beijo. orar, que a Júlia pediu oração aqui no Ah, é chat. verdade. Vamos orar pela 3 cidade dela. minutos, amém? Aí a Amém. gente vai orar por ela, deixa eu só ver um motivo específico. Tati, quero pedir oração para o meu filho, ele tem a Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá. Que Deus abençoe, dê proteção e direção e sabedoria para ele. Vamos orar, amém? Papai, obrigada pela vida das mães que estão aqui, que apoiam, que são mães, que estão realmente pendentes, entende seu coração em relação aos filhos, à família, que é a nossa prioridade. Senhor, oramos pelo filho da Júlis, o Davi, que a competição dele seja inacreditável. A Pietra também tem competição nesse final de semana, o Grande Slam. Senhor, nós apresentamos os nossos filhos diante do Senhor, Pai, que o pódio, a vitória, o processo, Senhor, acrescente vida na vida deles, vida de Deus, Senhor. Declaramos que o Senhor fala com eles, os protege, os guia, que tudo aquilo que eles treinaram, Senhor, seja evidente no dia que eles precisem, que a força sobrenatural do Espírito Santo se materialize e a graça do Senhor brilhe, Senhor, em meio a trevas dessa geração, que eles façam a diferença por onde forem, Senhor, e que o Senhor fale com eles durante as provas, que o Senhor possa ser honrado através da vida deles, Senhor, que a excelência se manifeste, que o favor do Senhor esteja sobre eles, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Júlis, vai ser incrível, viu? Eu creio. Bruninha, obrigada. Te amamos, viu? Foi incrível. Deixa eu liberar, vou parar a gravação. Obrigada por tudo, Bruna. Espera aí.